Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros. Aprendemos as lições que o Mestre Jesus deixou, não é para nós, deixou tantas bênçãos para nós, não é? Tanto é que entregou a sua vida por nós, não é mesmo? Nunca podemos esquecer disso. Então, meus irmãos, e também Deus, nosso Pai Criador, né, que mandou o seu Filho para nós, continua mandando, né, mestres, né, mestres amigos, mestres que querem evoluir e desejam que evoluamos também, não é? Por isso deixam suas lições. Meus irmãos, e antes de entrar no capítulo 12, hoje eu vou fazer uma pausa, porque eu lembrei muito da minha infância. E eu sei que, principalmente as pessoas do meu tempo, né, leram muito, né, as literaturas de Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, né? Nossa, muitos grandes mestres, né? E aquele mestre que está sempre no meu coração, que é o Casimiro de Abreu, e aquela poesia que eu aprendi tão cedo, né? Tão cedo, quando eu fiz 8 anos, eu já comecei, né? Meu tio já me ensinou essa poesia e eu já copiei e sabia ela de cor, né? Aí, uma parada, assim, as festas, né? Na escola, eu queria declamar poesia e era meus 8 anos, e era Minha Terra Tem Palmeiras, né? Do Gonçalves Dias, né? Sempre nesse ritmo, né? Nesses autores, né? Então, eu vou repetir hoje meus 8 anos, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ai, que lindo, né? Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Eu vou falar a última estrofe maravilhosa. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Ai, meus irmãos, com essa lição, de volta ao tempo, aquele tempo lindo, né? Eu lembro, falando tempo lindo, eu lembro muito do meu tio, né? Que ele gostava muito de música, tocava violão, e eu comecei a gostar de música com eles, né? Tanto é que sempre gostei, sempre
fui fã de muitos cantores e sou fã de vários cantores bons, né? Que eu gosto das músicas. Inclusive eu fiquei no coral. Meu tio tinha uma vontade enorme que eu entrasse no coral, né? Ele falava: minha filha, entre no coral da igreja, religioso, né? Para você cantar. Dizer, ele achava minha voz bonita. E aí, até no final da vida dele, assim, a gente cantava muito, sabe? Ele pegava o violão, nesse tempo ele já estava cego, né? Então eu achava assim, bênçãos de Deus, né? Porque meu tio dominava tudo dentro de casa. Ele ligava o aparelho de som, ele ligava o violão na tomada, que o violão tocava violão elétrico. Meu tio também gostava de cavaquinho. E meu tio, quarto, sala, cozinha, banheiro, ele dominava toda a casa. Agora, da porta para fora, ele não ia em lugar nenhum. Só ia se o filho levasse, a esposa levasse, né? Aí depois minha tia faleceu, aí ficaram meus primos, né? Que 2 primos, depois o outro casou, aí ficou só um com ele, até o desencarne, né? E eu sempre ia lá, os fins de semana, para cantar com ele, né? Para a gente gravar. Gravamos CDs, nós, ó, audácia, gravamos CDs, cantávamos, e aí quando chegava à noite, no domingo, às 6 horas mais ou menos, né? Eu ia levá-lo à missa, a gente ia à missa, assistia à missa, aí voltávamos, e aí eu pegava meu ônibus e vinha aqui para casa. Sempre deixando ele numa alegria, porque eu cozinhava, eu passava o dia com ele, fazia tudo que ele gostava. E me sentia muito feliz. E aí, que detalhe, meus irmãos, né? Desculpa, eu tô passando assim, até do horário, mas assim, eu quero deixar frisado para vocês uma coisa tão gostosa e tão linda e tão suave desse meu tio maravilhoso, que vocês, nas suas orações, não esqueçam. Pedro Severo Filho, meu querido tio. Então, e aí, era assim, logo que eu comecei, que minha tia faleceu, tal, que eu ia lá, que eu ia levá-lo à missa, a primeira vez que eu fui com ele, né, na missa, que meu tio é trabalhador da igreja, morava em Santo André, 50, 60 anos, né? E a casa que ele casou, ele ficou até o fim. Né? Tem um primo meu que reside lá ainda. Então, e aí, quando eu cheguei com ele na igreja, na missa, né? Porque, claro, eu de braço com ele, né? Aí ele chegou pro Frei, ele falou, minha filha, esse é o Frei? Eu falei, é. Aí ele falou, Frei, essa daqui é minha primeira sobrinha, que eu amo tanto. Ela é minha sobrinha, viu? Não é nem uma namorada minha, não. Falando, rindo. E assim, né? Depois comentando sempre com as pessoas, minha sobrinha, para lá e para cá. Olha o cuidado que ele tinha, né? O cuidado comigo. Sempre, sempre, sempre. Então, meus irmãos, vamos encerrar, né? Com essa poesia dos meus 8 anos, que todos nós já tivemos 8 anos, e era maravilhoso, né? Os meus 8 anos, ele lembra muito, mais ou menos, né? Porque da minha primeira infância, né? Até os 6 anos, que eu morava lá no interior da Bahia, em Campo Formoso, lá em Curral da Ponte, então era o sítio do meu avô, né? Então tinha todas essas coisas, tinha rio, tinha campo, tinha que meu avô plantava feijão, trabalhava na roça, né? Como a maioria dos sertanejos, né? Então, eu acostumada a essas coisas, a ver a lua, a ver o sol, a ver as estrelas, entende? Então, isso está marcado muito na minha mente, né? Então, eu divido um pouco com vocês, né? Vocês vão imaginando aí uma infância maravilhosa da Isabel, né? Então, fiquemos na doce paz de Jesus e agradecido pelas bênçãos do dia, pelas bênçãos da nossa vida, né? Eu fico me reportando, falei, nossa, mais de 70 anos, né, Isabel? Você tem muito que agradecer, não é? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, não é? A Jesus Cristo, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe, a dádiva da vida e a continuidade
nesse planeta até quando nos for permitido, não é mesmo? Mas que nossos passos, depois que conhecemos Jesus, antes não, porque a gente não conhecia, né? A gente pede perdão, né? A gente, se puder pedir perdão às pessoas que magoamos, pedimos. Se não temos chances de pedir, sabemos que somos espíritos eternos, peçamos perdão quando, né, quando lembrarmos de alguma coisa que fizemos, mas vamos nos perdoar, né? Vamos nos perdoar por tudo que fizemos que não sabíamos que estávamos fazendo, não é? Não sabíamos, a nossa ignorância é muito grande, né? A nossa, como é o nosso enraizar no mal, né? São, são expiações e provas que nós acertamos com a vida, né? É de quando conhecemos Jesus para frente, não é? Fazer que nem Paulo. Paulo, né? Antes de Saulo, não é? Ele estava perseguindo Jesus para matar os cristãos. E olha que apóstolo maravilhoso que a nossa cidade homenageia, né? Com o nome de São Paulo, não é? Então, exemplo para nós, santos todos, pecadores que, né, que se converteram ao bem, não é? Pecado, perdoado, amado por Deus nosso Pai e por todos os espíritos de luz. Então, fiquemos na doce paz, até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal, aonde nós aprendemos uns com os outros, não é mesmo, meus irmãos? Fiquemos na paz de Jesus. E assim é.